Para mim é o fim. E eu digo para você nessa noite: Jesus Cristo de Nazaré morreu na cruz do Calvário por você. Não é o fim. A sua história não está inacabada. Jesus Cristo hoje marcou um encontro com você aqui neste lugar. Talvez você não esteja nem aqui nessa noite, mas aonde estiver alcançando o som da minha voz, que Deus possa entrar no teu lar e trabalhar no teu coração nessa noite. Eu quero dizer para você que eu me chamo Nayana de Souza França Barroso, serva do Deus Altíssimo. Fui resgatada por esse amor que um dia foi entregue lá na cruz do Calvário. E Ele tem trabalhado na minha vida, na vida do meu esposo, na vida dos meus filhos, porque eu sou merecedora? Jamais. Porque Jesus, Ele não esquece dos seus. Aleluia. A Bíblia diz lá em Lucas, no capítulo de número 5, Pedro, agora ainda chamado Simão, encontra-se na mesma circunstância na atividade de pesca. A Bíblia diz que a noite foi um fracasso com relação à pesca. Passaram a noite pescando, não pegaram sequer nem uma piadinha, nada. Foi um fracasso, não pegaram nada. A Bíblia diz que ao amanhecer estavam retornando para a beira do lago, e ali havia um homem ensinando a palavra de Deus. A Bíblia diz que já estavam lavando as suas redes, quando aquele homem pede para usar o barco de Simão como um púlpito. E ele sobe naquele barco, porque a multidão o apertava. Então ele sobe naquele barco e assim começa a ensinar a palavra para aquela multidão. Ao terminar o seu ensino, ele despede a multidão e volta-se para Simão e diz: Simão, torna o teu barco um pouco mais para o fundo e lançai a rede. Irmãos, penso eu que Simão era um empresário de pesca. Ele entendia tudo de pesca. E ele chega para Jesus e diz: Jesus, nós passamos a noite inteira tentando e não pescamos nada. Mas ao mesmo tempo, eu vejo lá no fundinho do coração de Simão dizendo assim, porque a palavra de Deus diz: ainda que a tua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, eu farei o milagre, eu farei o milagre. Aleluia! E Simão olha para o mestre e diz: mestre, eu vou lançar a rede conforme a tua palavra. Glória a Deus! Aleluia! E ele lança a rede. Glória a Deus! E a Bíblia diz que os peixes eram tantos que as redes não podiam conter. E eles gritam: companheiros, tragam outro barco para nos ajudar. Eita Deus! Era tanto peixe que encheu os dois barcos e quase que os dois barcos afundam, porque era peixe demais. Aleluia! Sabe por quê? Aleluia! Porque quando Jesus chega é diferente. Glória a Deus! Sabe por quê? Sabe o que Deus fala conosco através desse breve relato, o início de tudo? Ele está dizendo: eu faço a diferença na vida do homem que crê em mim. Aleluia! Ele está dizendo: eu sou a providência. Aleluia! Ele está dizendo: é eu que determino a hora. Simão disse para ele: Senhor, a hora não é oportuna. Tu sabe que só presta pescar pela noite. Mas ele disse: lançai a rede. Não importa que tempo, porque quem determina a hora é Deus. Aleluia! Aleluia. Aleluia! Glória a Deus.
milagre. E ele diz ainda assim: eu ainda transformo vidas. Eu ainda faço. Eu ainda sou o mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Pedro agora chamava-se Pedro, deixou o título de Simão, porque conforme está escrito na palavra de Deus, foi o próprio Senhor que mudara o seu nome de Simão para Pedro, com um propósito, com o único objetivo de dizer a Pedro: Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aleluia. Tem coisas que acontecem na vida da gente e você diz: meu Deus do céu, não se preocupe, Deus está no controle de tudo. Pedro agora estava ao lado de Jesus, porque enquanto ele estava ali olhando aquele milagre, a Bíblia diz que ele cai em si e vê aquela quantidade de peixes. Ele para imediatamente, torna para Jesus, cai ao chão e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu não mereço. Aleluia, meu Deus. Porque eu sou pecador. Eu não mereço, Senhor, estar na tua presença. Aleluia. E Jesus responde para ele: não temas, vem e segue-me, Aleluia. porque farei de ti pescadores de almas. Aleluia. E a Bíblia diz que Pedro agora andava com Jesus, via o que Jesus Cristo fazia, operando sinais e maravilhas, libertando, ensinando a palavra, dizendo ao povo que se arrependesse. E Pedro estava lá. Pedro estava lá vivenciando tudo durante os 3 anos de ministério na terra de Jesus Cristo. Ele estava lá. Mas Pedro estava ao lado de Jesus, mas de fato ainda não conhecia verdadeiramente o poder daquele Jesus. Aleluia. Aleluia. Pedro foi aquele que desafiou as leis da física. Ele andou sobre as águas, irmãos. Ele desafiou, segundo as leis da física, é impossível andar sobre as águas. Aleluia. Mas nós servimos um Deus das causas impossíveis. Nós servimos um Deus das causas impossíveis. Glória a Deus. Aleluia. E Pedro estava ali, vivenciando todos aqueles milagres que Jesus estava a fazer naquele local. Em um determinado momento, Jesus Cristo para e resolve fazer uma pesquisa entre os discípulos. E ele pergunta: o que o povo anda falando sobre mim? E ele disse: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é um profeta. Ou seja, o povo estava completamente desorientado, sem saber quem era aquele homem. E a Bíblia fala que bem-aventurados somos eu e você, que nunca vimos, mas cremos e sentimos a presença de Deus na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aí ele muda a direção dessa pergunta. Agora ele direciona a pergunta para os próprios discípulos e diz: e vós? O que vocês acham que eu sou? Pedro, que era um líder nato, imediatamente respondeu: Senhor, com convicção, ele bradou, né? Porque Pedro era para frente. Quando Pedro era 8, era 80. É igual a gente. Tem hora que a gente é 8, a gente quer hora é 80. Né? Todos nós temos um pouquinho do sangue de Pedro correndo nas nossas veias. Todos nós temos. E aí ele responde com convicção:
Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Pedro, naquela hora que respondeu, Jesus olha para ele, talvez esperando que Jesus dissesse: eita, Pedro, mas tu, ó. Jesus responde para ele: Pedro, tu sabe disso? Sabe por quê? Porque o meu Pai que está no céu te revelou. Porque se ele não tivesse te revelado, nem tu saberias quem eu sou. Aleluia! E Pedro ainda estava sem entender praticamente o que estava de fato acontecendo. E depois disso, Jesus Cristo começa a explicar aos seus discípulos que haveria uma necessidade de que ele fosse entregue aos homens para cumprir a sua missão aqui na terra. Missão esta, de se entregar lá na cruz do Calvário por amor aos pecadores. Você está aqui hoje, andando, glorificando e exaltando, foi por causa desse amor. Esse amor pelo nosso Deus, que entregou seu único filho lá na cruz, para que todo aquele que nele crê não perecesse, e ainda com direito à vida eterna. Aleluia! Eita, Jesus bom! Glória a Deus! Quando Jesus começa a falar sobre isso, quem aparece? O seu Pedro. O Pedro tinha hora que era Pedrinho, tinha hora que era Pedrão, pastor. Aí o Pedro chega e fala: Senhor, jamais. Pedro pensava que estava na situação, no controle da situação. E eu quero dizer para você, nós não temos controle de nada. Quem tem controle da nossa vida é Deus. E ele chega e começa a repreender a Jesus: Senhor, isso jamais vai te acontecer. Jamais, Senhor, não pode. Tem compaixão de ti mesmo. E Jesus diz para Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço e não pensa nas coisas de Deus e somente na dos homens. Jesus estava dizendo: Pedro, não adianta tu me repreender, porque eu vim com um propósito. E eu vou cumprir o propósito a qual me foi destinado. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo agora pede aos discípulos que preparem a ceia. E no momento, nesse ato, ele começa a conversar. E em um determinado momento ele diz assim: ele diz aos discípulos: essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus estava dizendo para eles: olha, eu vou ser levado. E nenhum de vocês vai ficar comigo. Tudinho vai fugir. Não vai ficar nenhum. Aí quem aparece de novo? O Pedrão valente. Senhor, jamais eu te deixarei. Jamais. Jamais eu farei isso. Jamais, jamais, jamais. Irmãos, só quem jamais nos desampara é Deus. Não espere nada do homem, porque o homem não nos pode dar nada, mas Jesus Cristo de Nazaré é esse Deus. Por isso a Bíblia diz: olhe para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Olhe para o alvo, não desvie o seu olhar. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, em verdade te digo que nessa mesma noite tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. A Bíblia, irmãos, após que Jesus faz essa repreensão, em seguida, quem aparece de novo? O Pedrão. Aparece lá dizendo, Pedro enfatiza: ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. Aleluia. Jesus agora, irmãos, está no Getsêmani, em oração. E ao retornar, ele é entregue nas mãos dos homens, como havia sido profetizado.
Porque lembre-se, Jesus Cristo veio para cumprir a sua missão. E jamais se esqueça, missão esta por amor a mim e a você. Aleluia. Jesus é entregue à mão dos homens. E agora, eu sempre costumo dizer, imagine a cena. Mas eu quero trocar hoje essa frase e dizer assim, sinta a cena. Jesus Cristo agora é levado. Jesus Cristo agora dá-lhe tapas no seu rosto. Jesus Cristo agora é humilhado. Imagine, irmãos, Jesus Cristo agora, as pessoas começam a zombar-lhe de Jesus. E nesse momento, aquele que havia dito, ainda que seja necessário morrer contigo, eu morrerei, já estava a léguas ali de distância, estava só ao derredor, por ali, olhando, observando o movimento. Jesus estava ali, agora sendo preso por aqueles homens. E Pedro estava ao longe a observar. E em determinado momento a Bíblia diz que ele encostou em uma fogueira para aquecer as suas mãos. E uma das criadas que ia passando diz, ei, tu és um deles. E Pedro responde, não sei nem o que tu está falando, não sou eu não. Algum tempo depois outro chega e diz, ei, tu és um daqueles que anda com Jesus. E ele mais uma vez nega Jesus. E pela terceira vez um homem chega e fala, tu és sim, um daqueles lá. E a Bíblia diz que ele jura que nunca conheceu aquele homem. E ao negar a Jesus 3 vezes, o galo cantou. A Bíblia diz que neste momento que ele negou a Jesus Cristo, o olhar de Jesus se encontrou com o olhar de Pedro. E eu quero dizer para você nessa noite, Jesus não olha para você com o olhar de homem. Ele não olha para você como o homem olha. Jesus olha para você de maneira especial. Aleluia. E imediatamente Pedro se lembrou, caiu em si e lembrou do que Jesus tinha falado naquele dia, horas atrás. Que ele tinha falado, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. Não se esqueça, Jesus olha para você com o olhar de amor, de misericórdia. Porque o nosso Jesus é aquele que tem o poder regenerador. E é o único que pode transformar as nossas vidas. É verdade, aleluia. Aleluia. Jesus Cristo agora é entregue para ser crucificado. Pedro não estava lá. Jesus Cristo agora coloca-lhe uma coroa cravada em sua cabeça a ponto de machucar-lhe e o sangue descer. Sinta a cena. Pedro não estava lá. Jesus Cristo agora é levado para ser crucificado no monte. Pedro não estava lá. Jesus Cristo agora é levantado naquele madeiro. Esticam-lhe os braços para cravarem os pregos em suas mãos. E Pedro não estava lá. Pedro estava escondido com medo. Jesus Cristo agora é entregue aos braços do Pai. Estava consumado. A missão dele estava cumprida. Nem para retirar o corpo de Jesus do madeiro, Pedro não estava lá. Foi preciso um homem chamado José de Arimateia para retirar o corpo do nosso Jesus. Colocarem um sepulcro que nunca se havia usado, em respeito àquele Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
recebe ali os primeiros cuidados e a pedra ali fecha aquele sepulcro. E Pedro não estava lá. A Bíblia diz, isso foi numa sexta-feira à tarde, 3 horas da tarde. E a Bíblia diz, passou um sábado. E no domingo pela manhã as mulheres iam em direção ao sepulcro. Glória a Deus. E a Bíblia diz que elas iam preocupadas. Quem vai remover a pedra? Porque elas estavam indo cuidar do corpo do nosso Jesus. Pedro não teve essa preocupação. E a Bíblia diz que quando elas chegaram ali, elas levavam incensos, perfumes para ajeitar o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que elas iam preocupadas, quem vai remover a pedra? E ao chegar diante do sepulcro, a Bíblia diz que a pedra estava removida. E diante da palavra de Deus nessa noite, pelo poder que há no nome de Jesus, que toda pedra de empecilho seja removida hoje da tua vida. Que você que veio aqui dizendo nessa noite, eu vou lá e vou aceitar Jesus. Eu determino agora que essa pedra será removida. Aleluia. Eu digo isso a você porque no dia que o pastor Neuto foi aceitar Jesus, ele falou para mim lá em casa, hoje, meu bem, eu vou lá da igreja aceitar Jesus. E quando o pastor chamou lá na igreja, ele não tinha forças para levantar. Mas o meu sobrinho que estava do lado dele deu um cutucão nele assim e removeu.